Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Olá, amigo ouvinte do Prosa Rural, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Embrapa, que leva vocês até o campo com informações e conhecimentos sobre o mundo agropecuário. Aqui quem fala é sua amiga Juliana Freire e já estamos juntos. Hoje temos uma programação especial para você, ouvinte. Vamos apresentar técnicas e dicas valiosas para a produção sustentável de mudas de castanheira da Amazônia em mini estufas. Não perca essa oportunidade de aprender como implementar essas inovações e potencializar o seu cultivo de forma eficiente e sustentável. E já para irmos direto ao assunto, convidamos a pesquisadora da Embrapa Rondônia, Lúcia Helena Vadit. A pesquisadora Lúcia é engenheira florestal com mais de 30 anos de experiência. Se especializou no estudo da castanheira e buscou as melhores práticas de cultivo para aumentar a produção, garantindo que a floresta permaneça produtiva por gerações. Descubra mais sobre essa alternativa viável para a Amazônia e os benefícios que ela pode oferecer. A nossa proseira Emanuele Araújo conversou com a pesquisadora. Vamos ouvir. Um dedo de prosa. Oi, Lúcia, tudo bem? Explica pra gente o que são as mini estufas. Oi, tudo jóia. Muito bom a gente estar aqui conversando com o produtor, a respeito da produção de mudas de castanheira. Então, as mini estufas é uma metodologia que nós adaptamos para produzir muda de castanheira de forma mais barata e mais fácil para o pequeno produtor, o extrativista ou da agricultura familiar, que ele não tem necessidade de produzir uma grande quantidade, mas ele quer produzir ali para ele mesmo, e isso é uma metodologia que fica mais barata. E ela se resume em a gente produzir essas mudas dentro de latas ou caixas que sejam tampadas. É importante que tenha essa característica de tampar, porque aí a gente molha e não precisa ficar molhando todo dia, sabe? O difícil da produção de muda de castanheira é que ela exige estar sempre úmida. As sementes não podem secar. E quando a gente faz na mini estufa, então a gente coloca as sementes lá, coloca dentro da areia ou da terra, molha bem molhadinho, tampa, e aí aquela água ela evapora, bate na tampa e cai de novo, como se fizesse uma chuva artificial dentro da própria caixa ou da própria lata. Tem algumas dicas para fazer isso que vocês podem encontrar, o produtor pode encontrar no site da Embrapa, o passo a passo de como usar essa metodologia, mas a essência é isso, é a gente produzir as mudas sem ter que ficar todo dia molhando, todo dia olhando. Ainda tem uma outra vantagem. Quando a gente vai produzir a muda sem essa tecnologia, ou mesmo, é difícil, um pouco difícil. A gente põe a semente lá e demora muito tempo para germinar. E fica germinando uma, outra, depois outra. Às vezes fica um ano, sempre saindo mudinha nova. Com essa metodologia, a gente padroniza mais essa germinação, Você vai ter as mudas em menos tempo e elas mais padronizadas, vamos dizer assim. Muito legal. A Embrapa adaptou um método para a produção de sementes de castanheira para pequenos produtores. Qual a diferença entre a produção de mudas nas mini estufas e em viveiros tradicionais? No viveiro tradicional, a gente precisa de ter uma estrutura com sombrite, precisa ter as sacolinhas, ou o tubete mesmo ali. E o mais difícil, que eu acho que acaba que fica caro, é a irrigação. Ou você tem que ter uma irrigação mesmo, ou alguém para estar ali molhando todo dia, às vezes 3, 4 vezes por dia, para que a muda possa se desenvolver bem. Nesse método da mini estufa, a gente elimina essa parte. Lógico que a gente vai precisar, no momento da planta um pouquinho maior, de ter a sacolinha, de você deixar a muda ali para crescer, mas ela já está mais estabilizada. No início, que tem essa irrigação, na mini estufa não precisa disso. E como é feita a coleta das sementes da castanheira? Tem alguma dica para o produtor? Essa pergunta é meio interessante, porque estamos falando de produção de muda,
mas a muda vem da semente. E a semente, ela tem várias características. A castanheira é uma planta que a semente ela perde a viabilidade. Então, com o tempo, o fruto madura e cai. E aí, vai passando o tempo, essa semente vai perdendo a capacidade de germinar. Então, se eu pego uma semente, principalmente que está lá, às vezes, no armazém, que ela já secou, e ela está lá 3, 4 meses, ela tem uma dificuldade muito grande de germinar. Então, o poder germinativo perdeu. Agora, quando eu pego uma semente, logo que o fruto caiu, ela já está prontinha ali para começar o processo de germinação. Então, uma dica muito importante para o produtor, quando ele quiser fazer muda, é pegar a semente logo no início da safra. Caiu, o ideal é naquele mesmo mês já coletar o fruto, tirar as castanhas e não guardar as castanhas, já entrar no processo de produção de mudas. E a escolha dessas matrizes, como é feita? Isso também é uma outra coisa fundamental, porque a castanheira, todo mundo acha assim, é difícil um pouco fazer muda. Não é muito difícil, mas... E a gente fica muito olhando, às vezes, uma árvore que é muito boa, produz muito bem, e não vale a pena a gente coletar semente só de uma árvore. Se eu pego a semente de uma única árvore e vou fazer lá 1000 mudas dessa árvore, a probabilidade dela, depois que crescer e produzir frutos, é muito baixinha, porque ela tem um fator que ela não permite ela sozinha produzir fruto. Precisa de outra árvore com outra característica genética para ela produzir. Então, se eu pego semente de uma árvore só, eles são meio irmãos, a gente fala. Essas sementinhas vieram da mãe, que é essa árvore que é a matriz, do pólen do pai, né? Da árvore que doou o pólen, que pode ser várias árvores. Então, uma semente não é idêntica à outra, mas é irmã. E como é irmã, ela não produz fruto depois. A dica aqui é coletar pelo menos de 10 árvores diferentes, e melhor que não seja da mesma propriedade, a não ser que seja uma floresta muito grande, um castanhal muito grande, e você coletar árvores bem espalhadas. Porque se eu pego uma do lado da outra, elas também podem ser parentes. E aí, a árvore parente com parente, ela não dá fruto, não dá muito fruto. Então, a gente vai produzir a muda, cuidar da muda, plantar lá no nosso quintal, cuidar dela ali por 10, 12 anos e vai ter uma frustração porque ela não vai dar a castanha que a gente tanto quer. Tá? Então, 2 dicas importantes aqui. Coletar a semente logo que o fruto cai e misturar sementes de pelo menos 10 aves que estejam distantes uma das outras. E para o produtor que está interessado, quais são os materiais necessários e o passo a passo para construir uma mini estufa em sua propriedade? Então, eu vou falar aqui mais dos materiais necessários. São muitos detalhinhos e eu acho que é interessante que o produtor busque, né, a publicação que nós temos no site da Embrapa. Nós vamos ter um curso também, EAD, que o produtor pode estar ali vendo no passo a passo. É muito melhor do que eu falar aqui. Mas de materiais, principalmente, é importante ter baldes ou caixas com tampa. Então, tem que ter tampa. Pode ser esses baldes de manteiga ou de lata grande, de plástico, sabe? Só que esse balde não cabe muitas mudas ali dentro, então ele já é mais restrito. Se você for produzir 100 mudas, por exemplo, você vai precisar de uns 10 baldes. Agora, se você for produzir poucas mudas, até pode ser o balde. Se não, caixa de isopor que tem a tampa. Então, a gente precisa desses baldes ou dessas caixas, água sanitária para desinfetar o balde, uma chave de fenda para fazer um furo no balde ou na caixa para que haja trocas gasosas ali, senão a planta morre intoxicada. Igual a gente, ela respira. Precisa de areia lavada ou terra da floresta para pôr dentro da caixa e as sementes, tubetes ou frutos de tauari. O fruto de tauari é como se fosse um copinho, né? Então ele também pode ser usado como um tubete e não tem custo nenhum se o produtor tiver uma árvore de tauari fácil acesso. Um plástico transparente para poder, depois que a semente germina, a gente precisa colocar um plástico para entrar luz. Ela precisa de luz. E uma liga para amarrar esse plástico na boca da caixa ou da tampa. Então, precisa também, lógico, de água, né, ali perto, um regador
ou uma torneira para poder fazer essa primeira, para molhar essa areia ou a terra, enquanto está fechado, né? Mas antes precisa de água, mas isso é fundamental, né? Então são esses principais os materiais necessários. Agora vamos entender como estão os desafios e métodos aplicados na prática com a engenheira florestal Eneide Taumaturgo. Ela é da Secretaria de Agricultura do Acre e está à frente nas ações de transferência de tecnologia, capacitando produtores e extrativistas. Além disso, ela também ministra cursos sobre a produção de mudas de castanheiras em mini-estufas, promovendo o aprimoramento técnico e a sustentabilidade no manejo dessa espécie florestal. Vamos ouvir a nossa convidada? Pitacos da Hora. A Secretaria de Agricultura do Acre capacitou aí uns 355 a 360 extrativistas com esse curso de produção de mudas em mini-estufas. E aqui no Acre nós temos já, não são muitas pessoas, mas temos 2 extrativistas produzindo mudas com essa técnica, né? Uma está bem mais à frente e a outra começou há pouco tempo. É uma técnica acessível para as comunidades distantes, mas os extrativistas acham o passo a passo um pouco trabalhoso. E tem a questão dos baldes, a gente fala que pode usar caixa de isopor, às vezes essa questão da aquisição desse material também eles acham um pouco difícil. A gente já falou até em fazer em caixas d'água que eles não utilizam, dependendo da quantidade de mudas, fazer uma estufa maior, tudo mais, né? Buscando alternativas para que eles possam estar trabalhando a produção de mudas de castanheira em mini estufas. Valiosas informações, hein, amigo ouvinte? E para trazer mais dicas e falar sobre esse processo na prática, vamos também falar com a engenheira agrônoma, gestora ambiental e filha de extrativistas, Josiane Evangelista. Hoje, a Josiane tem um viveiro dentro da reserva extrativista Chico Mendes, no estado do Acre. Ela já produz mudas de castanheiras e comercializa essas mudas. Fala, produtor! Josiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Explica pra gente como você aprendeu a produzir mudas. Eu aprendi a produzir as mudas de castanha quando eu fui bolsista na Embrapa. Só que eu já tinha um pouco de noção, da produção de mudas. Em 2023, eu participei de um curso de capacitação realizada pela SEAGRE com a metodologia adaptada pela Embrapa. E daí me interessei e comecei a produzir as minhas próprias mudas, Claro que eu fui aprimorando também com algumas técnicas. Agora eu já estou dando início no meu próprio viveiro. Já me registrei no Renasem para poder vender as minhas próprias mudas, porque eu acho que além de ser importante para a recomposição florestal, também vai agregar valor econômico para a comunidade. Como eu sou filha de extrativista, só saí da reserva extrativista para estudar, eu acho que a gente tem que trazer o conhecimento para a comunidade e tentar levar os nossos conhecimentos mais à frente. E você, amigo produtor? Se ficou alguma dúvida, pode acessar as publicações sobre a produção de mudas de castanheiras que estão disponíveis na página da Embrapa Rondônia na internet. O endereço é www.embrapa.br/Rondônia/publicacões. Se preferir, pode entrar em contato com a Embrapa Rondônia por meio do telefone. Anote aí, 69 é o DDD. Telefone 3219-5004. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Roteiro e entrevistas, Emanuele Araújo. Edição e direção, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Rondônia.